Carta de Tiago, capítulo de número 5. Nós vamos ler os versículos 12 em diante. Carta de Tiago, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 12. Como o Tiago bem disse, louvamos a Deus pelos ministérios que aqui estão trabalhando, departamento de louvor, mídia, IAD, os irmãos que têm contribuído para o nosso momento de culto. Lembrou aí, Adriano? Depois do finalzinho, meu querido. Tiago, capítulo de número 5, versículos 12 em diante, está escrito assim: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidões de pecados. Meus irmãos, eu queria nessa noite compartilhar com os irmãos sobre as curas que Deus pode efetuar em nossa vida. Tiago, meus irmãos, ele trata algo muito importante sobre uma vida de consistência na palavra, sobre uma vida de perseverança na palavra. E nós vamos observar na sua carta que ele vai tratar muito o ser humano no seu ser por completo. Ele trata as atitudes do ser humano, ele trata sobre o comportamento do ser humano, ele vai tratar, meus irmãos, sobre a maneira de como deve conduzir. E ontem, até Adriano falou algo sobre respeito sobre a maneira que devemos conduzir a nossa vida. E hoje pela manhã, a missionária Luzimar, ela chegou também a enfatizar sobre a importância de termos uma vida de gratidão, que o nosso comportamento seja um comportamento de gratidão. E hoje, o presbítero Chay pede oração sobre tudo aquilo, ou seja, uma oração de gratidão sobre tudo aquilo que Deus tem nos feito. Mas é bem certo, meus irmãos, por muitos motivos, há mais murmuração, há um pedido muitas vezes a Deus, e o nosso comportamento, muitas e muitas vezes, em vez de glorificar ao Senhor, tem destruído em nós o desejo e a gratidão a Deus por tudo quanto Ele tem feito. Tiago, meus irmãos, ele vai tratar sobre justamente isso, sobre de que forma devemos ter o compromisso com Deus. E esse compromisso, ele não pode ser tido de uma forma irresponsável. O comportamento com Deus, ele deve ser consciente, ele deve ser bíblico,
porque em tudo devemos agradar ao Senhor. No verso de número 12, ele fala que, acima de todas as coisas, das necessidades que nós temos, das bênçãos que nos é dada, da paciência que devemos ter em tudo, ele fala que, de forma consciente e responsável, nós não devemos jurar por tudo, de qualquer forma. E às vezes o juramento que fazemos com Deus é um ato de desespero, e não um ato consciente. Muitas vezes o nosso pedido ao Senhor e a promessa que nós fazemos a Deus é realmente não porque estamos gratos ou por querer Deus, mas muitas vezes se faz porque nós queremos aquilo que nós não conseguimos alcançar pelas nossas próprias forças. Por isso que ele diz que nós não devemos jurar pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro motivo, mas a nossa palavra, ela precisa ser sim, sim, ou não, não. Ela precisa realmente ter uma direção. Nós não podemos ficar no meio, nós não devemos de forma nenhuma ficar em dúvida. E essas coisas têm muitas vezes feito o nosso coração sofrer, as nossas inconstâncias, os nossos pedidos desesperados, às vezes as nossas fragilidades, a maneira como nós conduzimos a nossa vida, tem feito que andemos desesperados. E talvez muitos se encontram doentes por vários fatores. E Tiago, ele vai tratar, e nós podemos extrair aqui nas Santas Escrituras, através desses versos que nós lemos em Tiago, sobre algumas doenças que nós, meus irmãos, temos alimentado. E por que eu digo que nós temos alimentado? Porque às vezes nós não queremos ser curados. Pedimos a Deus a cura, e Deus dá, sim, a resposta para essa cura, Deus dá a direção dessa cura, mas muitas vezes nós não queremos ser curados. O tempo tem se passado, os anos têm chegado, e cada dia que passa são novidades e novidades de doenças, sintomas terríveis. Nós temos visto vírus, e não apenas o vírus, mas as suas variantes, e não apenas as doenças físicas, mas muitas pessoas emocionalmente também doentes, sem se falar espiritualmente. E Tiago, ele, como eu disse, ele trata a pessoa como ser. Uma coisa que ele começa a tratar é a respeito de doença. Ele fala, versículo 13, está alguém entre vós sofrendo? Peça oração. Ele começa a dizer aqui que o orgulho, ele precisa ser abatido. Há muitas pessoas que vêm sofrendo há anos, mas por causa do orgulho, por causa da avareza, ou até mesmo por causa do seu status, ele não pede oração, ele não se submete à oração de outras pessoas, ele ainda acha que é autossuficiente para autocurar-se. Mas Tiago, ele trata isso. Não esqueçamos, meus irmãos, que por causa da nossa natureza pecaminosa, a limitação, a debilidade, a fragilidade, nós somos constantemente atingidos pela nossa própria natureza pecaminosa. Os prazeres estão diante de nós. E Tiago trata, se alguém está sofrendo, o interessante é que ele aqui não coloca de forma objetiva que tipo de sofrimento. Ele abrange todo tipo de sofrimento, e a oração se torna neste momento o caminho e a resposta para que esse sofrimento acabe. Outra coisa que Tiago coloca muito bem, é fato, se alguém está alegre, vamos cantar, até mesmo porque a música, ela realmente expressa muitas vezes o que está em nosso coração. Às vezes a gente vê um som tocando, uma música conhecida, e logo o pezinho começa, principalmente quem é músico, né? E quando é uma boa música, porque é impressionante como nós brasileiros guardamos músicas na mente, presbítero Tchai, até mesmo músicas que fazem apologias a coisas contraditórias.
apologias a muitas coisas, e é impressionante como é que a letra ruim acaba afetando muito mais a nossa mente do que as boas letras. A gente vê um Brasil rico na cultura, um Brasil riquíssimo em muitas coisas, mas até mesmo, meus irmãos, na questão de música popular, até músicas que não são consideradas sacras, como é que os brasileiros em si, meus irmãos, têm realmente sido atingidos pela uma má formação? E a gente percebe que quanto mais chula, desculpa a expressão, for a música, parece que o povo se apega a ela. E temos percebido, devido também à influência de muitas músicas, não falo a questão do som, da letra, da nota, da harmonia, do ritmo, eu falo da letra. Letras, meus irmãos, que têm desestimulado as pessoas, levado muitas pessoas até mesmo ao suicídio, dependendo do que se ouve, porque as pessoas todos os dias lutam contra a sua própria natureza pecaminosa. E não apenas falando isso, ele fala, olha, está alguém entre vós doente? Outra coisa eu digo aqui, que essas doenças, enfatizando novamente, aqui Tiago, ele não torna objetivo que tipo de doença, ele não dá nome à doença, ele fala, está alguém entre vós doente? E aqui ele abrange também, volta a dizer, a pessoa como integral. E quais são, talvez, alguns motivos que têm gerado doenças na vida das pessoas? A primeira, meus irmãos, que é a mais feroz, é a pior de todas, que é o princípio de todas as dores, que é o princípio de toda doença. O nome disso se chama pecado. O pecado, meus irmãos, torna a pessoa vulnerável. O pecado torna a pessoa com o coração aberto a todo e qualquer tipo de enfermidade, até mesmo porque todo o mal, tudo que foi gerado de ruim neste mundo e tem sido gerado, todo e qualquer tipo de ostentação, todo tipo de avareza, de orgulho, todo problema que é gerado nos ossos, toda má formação, não é, meus irmãos, algo específico, porque o homem é limitado, porque o pecado foi quem trouxe a humanidade, e foi ele quem abriu a porta para todo tipo de doença. É o pecado que justamente esse que nos afasta de Deus, que torna o homem totalmente submetido a todo tipo de doença. É ele quem tem provocado as más interpretações até os dias de hoje, concernente às Santas Escrituras. É o pecado, meus irmãos, que tem afastado as pessoas dos princípios corretos. É o pecado e toda a sua força, toda a sua ideologia, filosofia e toda a sua maneira de proceder, que tem justamente afastado o homem do ser mais perfeito, do ser, meus irmãos, imutável, do soberano, Criador e Senhor de todas as coisas. É o pecado. No versículo de número 15, do capítulo 5, da carta de Tiago, ele fala o seguinte, na parte final, que fala, ó, que se alguém está enfermo, o Senhor levantará. Se alguém tiver cometido pecados, ser-lhe-á perdoados. Observe bem, que ele aqui traz que o pecado precisa ser perdoado. Por que ele diz isso? Porque o pecado é justamente a porta para todo tipo de doença. O pecado, ele precisa ser perdoado. Porque o pecado, quando não é perdoado por Jesus Cristo, é claro que o pecador precisa se arrepender. Porque eu quero falar uma coisa que talvez você vai até achar que é um absurdo. Como é que Deus pode perdoar pecados de pessoas que fazem conscientemente e falam o seguinte, eu não preciso pedir perdão porque Deus me perdoa. Não, Deus perdoa pecados para quem se arrepende. Você não vê nenhum contexto bíblico Deus perdoando pecados de pessoas que mantêm-se no pecado consciente, não querem perdão e falam, Deus vai me perdoar de qualquer maneira. Não,
para os nossos pecados serem perdoados por Deus, há necessidade de arrependimento. Lembra que eu falei no início? Que muitas pessoas não querem ser curadas, que muitas pessoas não querem ser saradas, não querem porque acham que o pecado é algo bom. O pecado, ele tem como salário final a morte. O pecado é condenado por Deus. O pecado é algo abominável por Deus. Porque Deus não ama o pecado, porque não foi Ele quem gerou o pecado. Por que que Deus não ama o pecado? Porque Ele não vive nem está em pecado. Por que que Deus não ama o pecado? Porque o pecado torna as pessoas longe dos seus propósitos. Porque Deus seria conivente com aquilo que distrai os homens, que afasta o homem daquilo que é puro, daquilo que é santo e daquilo que é agradável. Interessante, meus irmãos, que Jesus Cristo, quando se encarnou em homem, veio morrer por nós pecadores. Nós vemos um relato da importância primária, ou a primazia que Jesus tinha no seu coração, diante de curar as pessoas das suas enfermidades físicas ou emocionais. A primeira coisa que Jesus tinha preocupação é perdoar os pecados dessas pessoas. E no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, você vai ver ali, ler a partir do versículo de número 5, aonde que 4 homens veem um homem paralítico, a multidão realmente imprensava Jesus Cristo dentro dessa casa. Jesus Cristo estava em Cafarnaum, e lá as pessoas foram ao encontro de Jesus Cristo. Jesus estava dentro dessa casa, a casa estava cheia, e esses 4 homens não puderam aproximar aquele paralítico que ele levava na cama até Jesus Cristo. E claro, de uma forma inteligente, criativa, eles vão para o telhado, abrem o telhado e descem, certamente por cordas, aquele homem que estava paralítico em cima da cama. E quando Jesus olha para aquele homem, Jesus Cristo poderia dizer àquele homem que estava descendo, antes dele tocar o chão, dizer assim: olha, você pode se levantar, você está curado. Mas a primeira expressão que ouvimos sair e lemos nas Santas Escrituras, saindo da boca de Jesus Cristo, é: os teus pecados lhe são perdoados. Nós vemos cura como a mulher de fluxo de sangue: vá, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Essa expressão não é porque a pessoa apenas teve a fé da cura física, mas essa expressão, ela dá a ideia que houve salvação na vida dessa pessoa. Vai, porque a salvação lhe curou. Vai, porque o perdão do pecado lhe salvou. Vai, porque o perdão do pecado trouxe um milagre na sua vida. Essa é a expressão e o sentido real daquilo que nós vemos nas Santas Escrituras. Então o pecado, meus irmãos, ele deve ser deixado. Muitos talvez hoje estão profundamente doentes, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente doentes, porque ainda não pediram a Deus perdão dos seus pecados. Buscam em farmácias, na medicina, a cura, mas muitos, quero ser aqui muito firme nisso, muitos estão doentes, porque ainda não pediram perdão a Deus. Muitos ainda se encontram doentes há anos, porque ainda não confessaram os seus pecados a Deus. Então o pecado é a porta para todo mal. O pecado é a porta de toda doença. Ela atinge o ser completo. É claro, evidente que há pessoas que estão doentes fisicamente. E Tiago, ele também enfatiza que se tem alguém doente, olha, chama os presbíteros, versículo de número 14. E eles farão oração, e a oração da fé salvará o enfermo. É evidente, meus irmãos, que Jesus Cristo também cura o nosso físico. Ele tem poder para curar os nervos, o cérebro, os pulmões. Ele tem poder para curar as pessoas que têm problemas nas pernas, pessoas que têm problema de conjuntivite, rinite, artrite, artrose, osteoporose. Meu Deus do céu, é tanta doença que
O problema é que tem gente na laringe, na faringe, no olfato, na visão. Deus é poderoso para curar o nosso físico. E é fato que muitos que têm essas doenças ou limitações por causa dessas doenças, ficam submetidos a ela. Observe uma pessoa que está doente. Ela vai à farmácia, compra o remédio por causa da doença. Ela não pode sair, praticar determinados esportes por causa da doença. Muitas vezes ela não pode projetar a sua vida daqui a 2, 3, 4, 5 anos, porque a sua doença não permite projetar. Então, meus irmãos, muitas vezes a doença física, ela limita o ser humano. Ela destrói a possibilidade de caminhada. E Tiago fala, se você também está doente fisicamente, pode pedir ao Senhor, que Ele é poderoso para curar. Às vezes, as doenças físicas são os nossos maus hábitos, uma má alimentação, uma forma maligna, se podemos dizer assim, de a pessoa não se preocupar com o seu corpo. Não é que a gente vai cultuar o corpo, mas precisamos sim buscar saúde, principalmente nós que somos cristãos, e qual esse corpo aqui se torna templo do Espírito Santo. Não a natureza pecaminosa que é do Espírito, mas esse corpo, o nosso ser, se torna do Espírito Santo. E é fato que existem pessoas que estão fragilizadas por causa disso, mas Jesus Cristo é poderoso para curar também o físico da pessoa. Ele é poderoso para curar toda e qualquer célula do nosso corpo. Ele cura as pessoas do câncer, cura as pessoas dos males. Ele é poderoso para curar as pessoas da Covid e de outras doenças. Mas precisamos entender que tudo isso, infelizmente, parte do nosso pai, chamado Adão, e da nossa mãe, chamada Eva. Estão aí as doenças. E cada ano que passa, surgem novidades. Cada ano que passa, especialistas são formados em determinadas áreas, principalmente do nosso cérebro. São vários especialistas para entender a funcionalidade do nosso cérebro. E procuram cura. A ciência, ela procura cura física, para com isso possamos ter um pouco de mais de longevidade de vida. Mas a doença física, ela é perturbadora às vezes também. Existem pessoas que estão doentes da alma. São pessoas, meus irmãos, que por causa de frustrações, por causa de fracassos, de algum acontecimento da vida, estão feridas interiormente. São pessoas, meus irmãos, que durante o tempo estão sendo até hoje influenciadas pelo passado e não conseguem se curar da alma. As suas emoções são vulneráveis também, são oscilantes, são pessoas que não têm firmeza na vida, porque as suas emoções não permitem isso. São pessoas que elas foram traumatizadas, complexadas por alguma causa ou por alguma fala. Pessoas que sofreram derrotas, porque jogaram o seu coração em cima daquilo que ele planejou. E é por isso que Tiago fala, existe alguém doente, e a doença que ele fala aqui também é a alma. São pessoas que estão com sentimentos de fatalismo, até mesmo pedindo a morte ou chamando a morte. Pessoas, meus irmãos, que não enxergam o futuro, porque estão atreladas ao passado e não esquecem o passado. É importante que nós tenhamos e que nós busquemos a Jesus Cristo, porque não há como ser curado da alma se também nós não queremos ser curados. Muitos, voltando a dizer, não conseguem ou não estão curados ainda na alma, porque também não liberaram perdão, como muito bem enfatizou o missionário Luzimar hoje de manhã. Uma irmã, há mais de 15 anos atrás, essa irmã, meus irmãos, ela teve uma experiência muito terrível na sua família. Essa irmã, ela experimentou, infelizmente,
uma separação na sua casa. Essa irmã, meus irmãos, tomou consciência que o seu marido, ele estava tendo um caso com outra mulher. E quando ela descobriu isso, ela ficou profundamente perturbada. E a cada dia que passava, o coração dela se fechava. A cada dia que passava, tudo que acontecia feria o coração dessa mulher. Palavras, mesmo que não fossem, presbítero Tchai, direcionadas a ela, ela se sentia o quê? Magoada. Os seus filhos, 3 filhos, tentando ajudar, e tudo que faziam lembravam a dor justamente da traição. Então aquela mulher ficou profundamente traumatizada. Ela dizia a todo tempo que a vida dela não tinha mais projeção futura. Ela não haveria de se erguer novamente. Ela dizia que não havia expectativa de vida futura para ela, porque a alma dela estava tão profundamente machucada, que a oração dela era apenas perguntando a Deus por quê. Não era justamente pedindo ao Senhor que fazia a vontade dele, que viesse fazer a vontade dele, do nosso Pai. Mas a sua oração é: por que, Deus? E a gente percebia que quando aquela mulher falava, e ela contando a história, ela se sentia ainda mais perturbada. E impressionante, meus irmãos, que os anos foram se passando, e ela teve um envelhecimento precoce. Ela foi envelhecendo numa forma acelerada, impressionante isso. Porque as pessoas que estão profundamente traumatizadas, elas envelhecem mais rápido. Pessoas que foram feridas, elas realmente ficam assim, sabe, meus irmãos, vulneráveis também a todo tipo de doença física. Até que um dia, depois de alguns anos, precisou-se ter alguns anos, alguns conseguem em pouco tempo recuperar ou serem curados da alma, mas alguns ainda levam um pouco de tempo. Um dia, ela entendendo que, quando a Bíblia fala que é importante nós perdoarmos os nossos irmãos, para que possamos ser curados, porque essa, justamente, é o conselho de Tiago. Esse, justamente, é a orientação de Tiago, de nós procurarmos o perdão, de nós, meus irmãos, compartilharmos, é claro, que nós não vamos compartilhar os pecados nem as nossas dores com qualquer pessoa, mas ela começou a permitir que também o ódio pudesse fomentar o seu coração. E nós não podemos esquecer que o ódio é uma forma de matar alguém. Primeira epístola de João fala que aquele que odeia o seu irmão se torna um assassino. E essa irmã, sendo trabalhada por Deus, precisou de algum tempo. E ela foi entendendo que se torna importantíssimo para viver, conviver e continuar a jornada, pedir perdão e ser perdoada. Tchai, essa irmã, certo dia chegou, e nesse momento, alguns tempos dela já estava curada. Deus tocou profundamente no coração dela. E ela viu a necessidade de ir na casa dessa pessoa e acertar as contas, não é brigar, nem atirar, mas acertar as contas com essa mulher, que foi, infelizmente, uma das razões porque houve um problema dentro de casa. Ela vai uma tarde, sabia o endereço dessa irmã, bateu na porta da irmã, e quando essa mulher abriu a porta, ela ficou atônita, perplexa, porque estava diante dela aquela irmã. E ela olhou assim, esbugalhando os olhos, com medo que talvez recebesse um tapa, ou talvez essa irmã pudesse estar armada. Mas a mulher que foi traída pelo marido, com aquela mulher, chegou para essa mulher e falou: eu venho te pedir perdão. O lógico era que aquela mulher que teve um caso com seu marido, se chegasse até ela e pedisse a essa irmã o perdão. Mas essa irmã, entendendo que
para que ela não ficasse sem nenhuma expectativa de vida, para que essa mulher não viesse morrer aos poucos, ela começou a ter entendimento, que é uma questão bíblica, até mesmo para a salvação. Ela foi até a casa, bateu e disse assim: eu venho lhe pedir perdão. Você sabe quem estou falando, meus irmãos? Estou falando da dona Cleusa, a senhora e minha mãe. A partir deste momento, quando ela chegou na casa dessa mulher, pediu perdão, mesmo sendo ferida, é impressionante como ela rejuvenesceu completamente. A afeição da dona Cleusa começou a ser uma afeição de menina, que os irmãos sabem que conhece a dona Cleusa aqui. Parece uma menina, uma criança, um adolescente. Se pintar o cabelo, vão dizer que ela é recém-nascida. Mas ela entendeu. E quando ela pediu perdão, não apenas ela foi curada nas suas emoções, como também aquela que se tornou um algoz, também foi perdoada e ela pediu perdão, também rejuvenesceu. Nós temos que fazer, meus irmãos, quando Paulo, escrevendo em Filipenses, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 12, irmãos, não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão diante de mim, e prossigo para o alvo, para o prêmio da santa vocação em Cristo Jesus. Então Tiago, ele orienta que devemos realmente confessar os nossos pecados, orar uns pelos outros, porque a maneira mais eficaz, mais poderosa da nossa alma ser curada é o perdão. Volto a dizer, irmã missionária, Luzimar parece que estava pregando, fazendo um prelúdio da minha pregação de hoje à noite. Estava fazendo uma introdução, obrigado missionária Luzimar. Quando ela cita aqui um doutor, e ela fala que uma das melhores maneiras das pessoas serem curadas, porque o câncer também estão na vida de muitas pessoas porque lhe falta perdão. E o perdão é algo bíblico. Muitas pessoas estão dizendo assim: pastor, quando eu sentir de Deus, eu vou pedir perdão. Meus irmãos, um só versículo da palavra de Deus é o suficiente para obedecermos. Não existe esse negócio, eu vou sentir primeiro. É bíblico. É bíblico. E tem gente esperando sentir de Deus. Muitas pessoas morrendo e já morreram esperando sentir de Deus. Se está na Bíblia, meus irmãos, não precisamos pensar assim, se eu sentir. Na verdade você precisa ser sincero, eu não quero perdoar. Mas se você não perdoar, a falta de perdão é a causa de muito ódio. O ódio leva as pessoas a se afastarem de Deus. O ódio leva você a matar alguém, e assim você se torna um assassino. E diz as Santas Escrituras que o assassino não herda o reino de Deus. É necessário ter cura da alma. E como é importante buscarmos nesses dias pessoas que estão sendo atormentadas toda noite, porque a sua vida está atrelada a uma situação. Concordo com os irmãos. Às vezes se torna difícil, porque estamos lutando contra a nossa própria natureza. Estamos lutando contra os poderes da carne. Estamos lutando, meus irmãos, contra os pecados gerados por ela. E é claro e evidente que o inimigo das nossas almas, Satanás, ele não deseja que você seja curado da alma. Ele não deseja que você perdoe. Ele não quer e trabalha para que as pessoas fiquem doentes cada dia mais. Ele quer que você fique submetido aos traumas. Ele quer que você fique submetido às frustrações. Ele quer que você fique submetido a todo tipo de doença que possa provocar oscilação, desentendimento, desestabilidade. Ele quer isso porque uma pessoa vulnerável se torna uma presa fácil em suas mãos. Olha que ele tenta lutar contra Jó. Ele não ficou satisfeito com o sofrimento de Jó, ele queria que Jó sofresse ainda mais.
E observe, meus irmãos, que por mais que o inimigo das nossas almas não tocou na vida, no sentido de tirar a vida de Jó, mas as situações, de uma certa forma, perturbaram a mente de Jó. Em nenhum momento Jó, ele blasfemou contra Deus. Em nenhum momento Jó, ele se desfez da vontade do Senhor. Mas a situação de dor, e justamente também os 3 amigos que aconselhavam Jó, e aconselhavam erroneamente, isso gerou no coração e na mente dúvidas, e algumas perguntas. Então você precisa entender, meus irmãos, que o inimigo das nossas almas é o maior interessado para que você, na sua alma, se perturbe. Não pensemos nós que o nosso Deus quer nos ver sofrendo. Não, os seus filhos, a qual Ele gerou, o adotou, a qual Ele resgatou, regenerou e salvou, a esperança que Ele mostra a essas pessoas não é algo da terra, porque está escrito nas Santas Escrituras: se nós tivermos a nossa esperança aqui na terra, somos os homens mais miseráveis. É por isso que Ele apresentou a vida eterna. É por isso que Ele apresentou, meus irmãos, a salvação através do seu Filho Jesus Cristo. Porque lá no novo céu e nova terra, como João escreve no livro de Apocalipse, capítulo de número 21, que ele é transportado para este lugar, e ele fala: ali eu vi que não há choro, eu vi que ali não há luto, situações que geram na alma perturbação. Ali eu vi que o Senhor enxugava dos olhos as lágrimas. É isso que o nosso Deus projeta. Não é um sofrimento eterno, porque tudo aqui é temporário, mas é necessário permitir o nosso Deus, e temos o coração quebrantado, e entendemos que o nosso Pai Celestial, pelo Espírito Santo, Ele nos consola e nos quer fazer bem. Romanos 8, 26. Quando Paulo escrevendo, dizendo: olha, há momentos que nós não sabemos o que fazer, há momentos que nós sabemos nem o que responder, há momentos que nós não saberemos nem como expressar, mas o Espírito Santo intercede por nós, intercede com gemidos inexprimíveis. Por fim, meus irmãos, há pessoas também que espiritualmente estão doentes. Versículo de número 16, Tiago fala: olha, confesse os vossos pecados uns aos outros, orais uns pelos outros para serdes curados, porque muito pode a sua eficácia, a súplica do justo. Aí ele traz a comparação de Elias. Elias era semelhante a nós, os mesmos sentimentos, e orou com instância, e para que não chovesse sobre a terra, e depois 3 anos e 6 meses não choveu, e orou de novo. Observe bem, que por mais que naquele momento Elias estivesse enfrentando momentos terríveis, espiritualmente naquele momento, antes de estar indo para a caverna, que foi um tratar de Deus, mas naquele momento ele espiritualmente está profundamente conectado com Deus, e as ameaças dos profetas de Baal não gerou nele perdas espirituais, ao contrário, espiritualmente ele estava muito ligado, estava muito fortalecido. Por isso que Tiago ele fala: é importante nós orarmos, é importante, versículo 19, que nós não estejamos desviados da verdade. Aí se torna a importância de convertimento, de converter-se a Deus, de mudar de direção, sair do mundo e entrar no caminho que é Jesus Cristo, porque existem pessoas que espiritualmente também estão enfermas, doenças que não podem ser diagnosticadas, nem pelo médico, que conhece a nossa estrutura física, doenças muitas vezes, que nem um psicólogo, o psicanalista, melhor dizendo, não consegue identificar, porque são questões espirituais, são coisas muito mais profundas. Existem situações de casa, que elas não são provocadas pela ação humana, mas são questões espirituais,
porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades e principados do mal. Mas existem pessoas que não têm mais forças para se levantarem, não têm mais força para orar, não têm mais força para jejuar, não têm mais forças, meus irmãos, para realmente buscar o Senhor, porque estão doentes e precisam urgentemente de serem engessadas por Jesus Cristo, de receberem realmente o poder de Jesus Cristo. E quando uma pessoa espiritualmente está doente, meus irmãos, também está vulnerável a todos os poderes malignos. Nós precisamos também nos levantarmos, precisamos buscar ao Senhor, precisamos, meus irmãos, endireitar a nossa vida diante de Deus. Precisamos entender que se estivermos fracos espiritualmente, a carne vence. Se estivermos fracos espiritualmente, a desesperança vence. Se estivermos fracos espiritualmente, o pânico vence. O trauma continua vencendo. As tempestades nos amedrontam. As investidas malignas, meus irmãos, nos põem na parede. Se estivermos fracos espiritualmente, estaremos na mão daquele que é inimigo de Deus, inimigo daqueles que professam Cristo Jesus como Senhor. Se estivermos fracos espiritualmente, não haverá perseverança em nosso coração. Se estivermos fracos espiritualmente, estamos sujeitos à morte. E eu falo morte espiritual. Por isso, que se faz necessário nessa noite, buscarmos a Deus com todo o nosso coração. Que nós não podemos de forma nenhuma, não venhamos de forma nenhuma nessa noite aguardar o dia que o Senhor vai me tocar. O dia é agora, o momento é agora, a situação oportuna é esta, para que nós pecadores nos arrependamos, que nós pecadores nos prostremos diante de Deus, porque Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo está à porta, e a morte antes de Jesus Cristo vir, está levando muitas pessoas não apenas ao sepulcro, mas está levando muitas pessoas que não têm Jesus Cristo ao inferno. É hora, meus irmãos, de confessarmos, é hora de nós nos deleitarmos nas Santas Escrituras, é hora, meus irmãos, de realmente pôr o coração, de pôr a nossa vida diante do altar. Não é hora de forma nenhuma de estarmos fora, temos que estar dentro da vontade de Deus. Então, meus irmãos, se nessa noite você está dentro dessas condições, não pense você que o Espírito Santo está apenas aqui neste lugar, mas está aí, porque Ele é onisciente, onipresente. Ele não depende de espaço geográfico para abençoar. É fato que a igreja física, ela é importante, sim, mas nesses momentos, aonde você estiver, aonde você está, se você buscar o Senhor, como diz Tiago, orem, peçam, clamem, suplicam. Se você está sofrendo, ore. Se você está doente, ore. Mas não ore de uma forma superficial, mas ore entendendo que há um Deus que te ouve nessa hora. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram, eu creio no poder da oração, eu creio no poder das mãos que se levantam, eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração.
no altar, o incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar, Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Senhor, estou, Pai, juntamente com os teus filhos orando. Talvez muitos, ó Deus, muitos se encontram, Deus, doentes, não apenas fisicamente, mas estão doentes na alma, espiritualmente mortos muitas vezes, mas na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Senhor, quero ministrar na vida dos seus filhos a cura nesta hora. Que em nome de Jesus Cristo sejam curados, sejam tocados neste momento pelo teu poder, sejam revigorados pela tua graça e pela tua força. Sejam, Senhor, neste momento curados, recebam perdão dos seus pecados pelo arrependimento, Senhor. Recebam nessa hora, em nome de Jesus Cristo, a força que levanta, a força do alto que vem de ti. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós repreendemos todo o mal que se levanta, toda fraqueza. Ó Senhor, nós repreendemos agora, Senhor. Sara os ossos, sara seus nervos, sara e cura do câncer, cura as pessoas do Covid e de outros males. Nós cremos nessa noite, aleluia. Cura, Senhor, os teus filhos do trauma, cura, Senhor, os teus filhos do fracasso. Faça, ó Deus, resplandecer na tua glória, aleluia. Ó Senhor, que nessa noite recebam o vigor espiritual. Vivifica-os, ó Deus, na tua palavra. Vivifica-os, ó Deus, espiritualmente. Que recebam de ti a graça e o poder, Senhor. Ó Pai santo e querido, faça a tua obra no meio dos teus filhos. Complete a obra do Senhor, e que eles sejam totalmente revigorados, ó Pai. Aleluia. Abençoar, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração, pois eu creio no poder da oração, pois eu creio no poder da oração. Cuida de mim na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei que Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar.